Olá, turminha, tudo bem? Como vocês foram de férias? Apesar de ter sido um momento que todo mundo teve que ficar em casa, mas foi bom, né, pra gente descansar um pouquinho, pra então nós voltarmos à nossa rotina. Então, hoje nós vamos retomar o conteúdo visto na aula passada, que foi carta. Vamos abrir nosso livro na página 50, né, livro de produção textual, página 50. Peguem lá o livrinho de vocês. Pronto? Todo mundo já abriu? Então, lá na página 50, a gente retoma, né, a carta que nós estudamos na aula passada, que foi a carta enviada para Larissa, né? Então, Curitiba, 15 de junho de 2017. Olá, amiga Larissa. Aqui é a Lara. Lembra que na escola estávamos aprendendo carta e eu disse que nas férias escreveria uma? Então, resolvi deixar o celular de lado e fazer essa cartinha para você. Como estão as suas férias? Estou em Curitiba e aqui está tudo bem. Estou me divertindo muito brincando com os meus primos, comendo coisas gostosas e lendo histórias bem legais. Ah, hoje eu fui ao cinema. O filme era muito legal. Será que minha carta vai chegar antes de eu voltar para a nossa cidade? Espero que sim. Amiga, espero que você tenha gostado dessa surpresa. Quando eu chegar, vou aí brincar com você. Até logo. Um beijo, Lara. Então, essa cartinha de hoje nós vamos focar em um dos pontos que nós vimos na aula anterior, que vai ser referente à saudação. Bom, existem vários tipos de saudações. Esses tipos irão depender de quem nós vamos mandar a carta. Esse tipo de carta que nós acabamos de ler é chamada de carta pessoal, quando eu mando para alguém que eu tenho muito contato, que eu gosto muito, que eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo comigo. E esse tipo de carta, a saudação também irá mudar. Nós vamos ver alguns tipos de saudações para a gente então chegar à carta que nós vimos hoje. Alguns exemplos. Caro professor, prezado senhor, meu amor, olá querido. Amada mamãe, dentre tantos outros, tantas outras saudações que poderão vir. No caso dessa carta que a gente leu agora, olá, amiga Larissa. Esse olá, olá, amiga, é uma saudação, tá bom? Essa saudação dessa carta pessoal, por isso essa aproximação. Quando a gente vê amada mamãe, também é uma aproximação, é um contato maior que a gente tem com a nossa mãe, diferente de prezado Senhor. Já é para alguém que eu não tenho tanto contato assim, que eu não convivo, no dia a dia, tá bom? Então tem essa diferença. Sou mais próxima da pessoa, então eu vou falar com ela de uma maneira mais aconchegante, mais acolhedora, do jeito que nós falamos no dia a dia. Não tenho tanto contato, eu vou falar com o meu chefe, eu vou falar com o professor, eu vou mandar uma carta a pedido de um trabalho, Então, as saudações irão mudando de acordo com o tipo de carta. Como eu falei agora há pouco, essa carta que foi lida, que foi o assunto da nossa aula passada, é uma carta pessoal. É uma carta em que eu vou mandar para alguém que eu tenho uma maior aproximação para contar um pouquinho do meu dia, de saber o que está acontecendo, dentre tantos outros assuntos. Nessas cartas também existem formas de linguagens, tá bom? Existe a linguagem formal e a informal. A linguagem formal, gente, é aquela em que não se usam gírias, aquelas em que as palavras não são usadas com expressões. Por exemplo, eu vou falar, dependendo da profissão, eu uso excelentíssimo, eu troco pra por para, eu não uso muito aí,
né? Eu não vou usar essas expressões, essas gírias. É algo mais formal, algo mais culto, tá bom? Já na linguagem informal, que foi a utilizada nesta carta, a gente costuma usar, né? A gente costuma usar gírias, palavras no diminutivo, algumas expressões também. A gente usa o pra, a gente coloca, por exemplo, o aí, né? Que são palavras rotineiras, são palavras que nós estamos usando no dia a dia. A gente se sente tão próximo da pessoa que a gente escreve, né, do jeito mesmo da nossa fala. Mas só uma observação, não quer dizer que seja uma carta informal que eu vou escrever palavras erradas, que eu vou escrever palavras sem acentuação gráfica. Não, né? Isso não tem nada a ver com a escrita informal. Escrita informal é do jeitinho que nós falamos, como eu acabei de usar agora, o nome jeitinho, né? São palavras também usadas aí no diminutivo que representam expressões informais. Voltando à nossa carta, nós podemos ver, deixa eu encontrar um trechinho aqui para vocês compreenderem melhor. Lá na primeira parte, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, fala assim: então, resolvi deixar o celular de lado e fazer essa cartinha para você. Olha aí a palavra cartinha e o pra, né? Poderia ser substituído uma carta para você, mas não, como é uma linguagem informal, a pessoa se sente bem em falar com a amiga dela por ser tão próxima, né? Lá no antepenúltimo parágrafo, fala o seguinte: hoje eu fui ao cinema. Esse é uma interjeição, porém na caixinha está expressando uma alegria que ela teve, né? Uma alegria de dizer que foi ao cinema. Então, também se encaixa aqui na linguagem informal. Se fosse um susto, ui, né? Ela estaria escrevendo esse ui, então seria também típico da linguagem informal. Então, recapitulando a nossa aula de hoje, né? A gente abordou a introdução, a saudação. Nós vimos que essa saudação depende muito do destinatário, né? Se a pessoa for mais próxima, eu vou usar algo que me aproxime mais da pessoa, no caso do olá, do oi, tudo bem, né? Se for mais formal, dependendo da pessoa que eu estou mandando, eu vou ter que mudar essa introdução da minha carta, tá bom? A gente viu também a questão das linguagens formais e informais. Formal, quando eu não tenho lá tanto contato com a pessoa, né? Quando a pessoa é um chefe, é alguém que eu demonstro um respeito maior. Não que os meus amigos eu não iria fazer isso, mas é diferente. O modo como a gente vai falar vai ser diferente. E no caso, a linguagem informal é do dia a dia, é do jeitinho que a gente fala, com gírias, com palavras no diminutivo, tá bom? Então, para casa, vocês irão fazer as questões nas páginas 54 e 55. Na 54, começa lá de cima, tá bom? Nesse quadrinho aqui. Na página 54, a partir da quinta questão, quinta e sexta. 55, continua até a sétima, tá bom? Então, recapitulando aqui as tarefas, páginas 54 e 55, da quinta à sétima questão. Sentiu dúvida? Me liga, tá bom? Que eu vou estar disponível para você, certo? Boa aula, bons estudos e até mais.